Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Desta vez, o pré-jogo de Santos e São Paulo, partida que acontece hoje na Vila Belmiro, às 6h30 da tarde, horário de Brasília. E um jogo muito importante para o Santos, que pode enfim respirar ainda mais e se distanciar bastante da zona do rebaixamento. Então, Santos e São Paulo se enfrentam, fazendo, claro, o clássico Sansão, o clássico com os dois maiores clubes do país. Então, um jogo muito impactante, muito importante para o Santos, claro, importante também pelo São Paulo, porque é um clássico, querendo ou não. Vencer um clássico sempre faz bem. Então, ambas as equipes têm sim a sua importância. É claro que tem um maior peso para o Santos, que busca de vez respirar no campeonato e se aliviar nessa luta contra o rebaixamento. O Santos e São Paulo, momentos diferentes do campeonato, mas ainda assim próximos na tabela. O São Paulo hoje é o nono colocado com 45 pontos. E caso de vitória do Santos, o Santos chega aos seus 44 pontos, parando em 11º, não ultrapassando o Cuiabá por conta do saldo de gols, a não ser que o Santos vença o São Paulo por 18-0. E daí empataria em saldo de gols. Então, para passar, o Santos teria que vencer por 19 gols de diferença, o que não vai acontecer. Então, o Santos, na melhor das hipóteses, pode encerrar a rodada em 11º, ultrapassando Inter e Fortaleza, porque o Santos hoje é o 13º colocado. Vou passar um semblante da tabela para vocês terem uma noção de como está o Campeonato Brasileiro. Como eu já adiantei para vocês, o São Paulo é o nono colocado, tem 45 pontos em 32 partidas, um jogo a menos que o Santos, por exemplo. O 10º colocado é o Cuiabá, com 44 pontos nas 33 partidas, mesmo número de partidas que o Santos, porém, e mesmo número de vitórias. O Cuiabá também tem 12 vitórias, por isso o Santos não passa por conta do saldo. O primeiro critério são as vitórias, tanto que é o motivo pelo qual o Santos está na frente do Corinthians na tabela, porque o Santos tem 2 vitórias a mais que o Corinthians no campeonato, por isso fica na frente mesmo estando empatado em número de pontos. Então, 10º lugar para o Cuiabá. 11º, Fortaleza com 43 pontos em 31 jogos. 2 jogos a menos que o Santos e possivelmente hoje vai ficar com 4 jogos a menos momentaneamente. 12º ainda na nossa frente, 43 pontos para o Internacional. O Inter é a única equipe que tem um jogo a mais que o Santos. O Inter já tem seus 34 pontos. Então, desses que eu citei até agora, se o Santos vencer, o Santos ultrapassa o Inter. Se o Santos vencer, o Santos ultrapassa o Inter de maneira efetiva. O Santos matematicamente realmente passa o Internacional, porque chegaria aos 44 pontos em 34 jogos, mesmo número de rodadas. Então o aproveitamento do Santos ficaria maior que o do Inter, por exemplo. E o saldo do Santos que não ajuda, por isso não passa o Cuiabá, por exemplo. E o Santos, 13º colocado, com 41 pontos em 33 jogos, tem 11 vitórias, 2 a mais do que o Corinthians, como eu já disse para vocês, mas o saldo de menos 18, por isso complica o Santos na tabela esse saldo. 14º, Corinthians, que pode ultrapassar o Santos em caso de derrota, né? O Corinthians é o único adversário nessa rodada, nesse final de semana, que pode ultrapassar o Santos, caso, por exemplo, o Santos perca um empate e o Corinthians vença, ou se o Santos perder e o Corinthians empatar. Aí sim o Corinthians ultrapassaria o Santos na tabela. Em caso de vitória do Santos, não há possibilidade do Corinthians passar o Peixe. Mesmo se o Corinthians ganhar também, porque aí manteria a distância de 2 vitórias a mais na conta do Peixe. 15º colocado, Bahia, 37 pontos em 33 rodadas. E aí 16º e 17º, Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro, primeira equipe dentro da zona, perdeu ontem para o Coritiba. Jogo muito importante, deu briga, um jogo decisivo para o Campeonato Brasileiro, porque para mim o Cruzeiro caiu ontem. Porque ele tem uma torcida diferente da que o Santos fez. O Santos tomou um 7-1 e no jogo seguinte teve corredor de fogo. O Santos faz mais de 10 jogos que está tendo recepção no aeroporto e corredor de fogo para incentivar o elenco. O Cruzeiro não. Primeira partida em que o Cruzeiro perde e fica na zona de rebaixamento, a torcida invade o campo para tentar bater nos atletas e depois começa uma briga generalizada. Então vai dar diferença. Eu acho que matematicamente o Cruzeiro ainda tem muita chance de escapar, mas psicologicamente e futebolisticamente, para mim, o Cruzeiro se aproximou demais da queda, então tem que tomar esse cuidado. Mas 16º e 17º, Cruzeiro e Vasco, empatados em 37 pontos em 32 jogos. Um jogo a menos que o Santos no momento, estão a 4 pontos atrás do Santos, então mesmo que ganharem o próximo jogo, ficam aí sim empatados no número de jogos, mas com um ponto a menos que o Santos, então o aproveitamento do Santos ainda é melhor que o das duas equipes. E o Goiás, a equipe que o Santos venceu na última rodada, conseguiu abrir 6 pontos do Goiás, uma diferença muito importante, muito grande, porque 6 pontos no topo da tabela não é quase nada, mas na parte de baixo, 6 pontos, 2 vitórias em 4 jogos restantes para o Goiás, é muita coisa. Em 4 jogos restantes não, o Goiás tem 33, em 5 jogos restantes, 2 vitórias para o Goiás é muita coisa. É coisa difícil, provavelmente o Santos já não será mais ultrapassado pelo Goiás
no campeonato. Então o Santos agora briga, claro, se você ainda considerar que o Santos está na briga, o que matematicamente está, o Santos briga por uma vaga agora, não mais por duas, ao meu ver. A meu ver, perdão. Então, 18º lugar, Goiás, Coritiba, 19º, que venceu o Cruzeiro ontem, ainda tem 27 pontos na tabela, então, mesmo tendo vencido e não tendo sido rebaixado matematicamente, para mim já não tem mais chance. Curitiba já caiu, e aí sim, o último colocado, América Mineiro, matematicamente já rebaixado, o único que já está decretado que vai jogar a Série B em 2024 é o América Mineiro. Agora voltando para a partida para o Sansão, ambas as equipes vêm de vitória. O Santos venceu o Goiás lá em Goiânia por 1-0 na Serrinha. O jogo foi difícil para o Santos não foi bem, teve dificuldades dentro de campo, mas conseguiu com o Furt, que entrou no finalzinho da partida, conseguiu decidir, conseguiu conquistar os 3 pontos, transformar mais um ponto em 3, e por isso o Santos descola do Goiás, respira cada vez mais na tabela. Santos vem dessa vitória, uma vitória que no campo é fraca, mas no psicológico é muito forte, porque dá uma confiança a mais para o Santos. E o São Paulo vem de vitória na Vila Belmiro. São Paulo venceu o Bragantino por 1-0 com gol de pênalti do Erisson no finalzinho da partida contra o Braga, que foi realizada na Vila Belmiro nessa última rodada. O Santos fica com crédito, digamos assim, pode realizar uma partida futura neste ano ou ano que vem no Morumbi, aí sim com a sua torcida como mandante, não necessariamente contra o São Paulo. Pode pegar, por exemplo, um Santos e Cruzeiro, se o Cruzeiro não cair, ou um Santos e Grêmio, por exemplo, ano que vem e mandar no Morumbi, vai da diretoria, vai da decisão do Santos em si, se vai querer disputar no Paulista, na Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores, onde quer que o Santos esteja, o Santos pode jogar uma partida no Morumbi até o final do ano ou no ano que vem, como crédito por ter cedido a Vila para o São Paulo. E é um momento diferente, apesar da proximidade, né? Eu destaquei para vocês que o São Paulo tem 45 pontos, e caso o Santos vença, o Santos cola no São Paulo aí com um jogo a menos, um jogo a mais, porém um pontinho só a menos, então fica uma diferença ainda próxima tanto de Santos quanto de São Paulo, mas o momento é diferente. O São Paulo já não tem mais ambições no campeonato, por ter vencido a Copa do Brasil. O São Paulo já está classificado para a Libertadores do ano que vem, e por isso não tem mais essa ambição de querer mais pontos para entrar na briga por G4, G6. Então acho que o Tricolor não deve vir com o pé no acelerador, deve vir mais tranquilo para a Vila contra o Santos. Claro, tem alguns desfalques, não vai ter o Caleri, que passou por cirurgia, não vai ter o Rames Rodrigues e Pato, que se lesionaram, não tem o Lucas, por exemplo. Então São Paulo vem com alguns desfalques, mas também tem, claro, não ganhou a Copa do Brasil à toa, tem um excelente treinador e tem um bom time, que logo logo vou passar para vocês, que mesmo com os desfalques é uma boa equipe, a equipe de São Paulo. O Santos, por outro lado, deve ter um retorno, que é o caso do Soteldo, que treinou normalmente e deve ser opção no banco ou no time titular. Deve ter a entrada possivelmente do Mendonça no lugar do Silveira, aí vai da opção do Marcelo Fernandes. Mas o mais importante, diferente do São Paulo, que não tem mais ambições no campeonato, o Santos ainda precisa de força máxima no Brasileiro. E por isso deve ir com tudo para cima do Tricolor, para tentar esses 3 pontos, que seriam praticamente o que tiraria a chance de rebaixamento do Santos. Porque nos últimos 5 anos, acho que apenas uma equipe caiu com 44. E com 45 ninguém nunca caiu. Então acho que 44 pontos dá uma moral a mais pro Santos, para jogar com a cabeça um pouco mais no lugar. E já, por exemplo, contra o Goiás, o Santos apresentou um nervosismo muito grande. Se vence o São Paulo hoje, por exemplo, já vai a campo na próxima rodada, que é mais um jogo difícil, se eu não me engano, contra o Botafogo, contra o líder Botafogo, com a cabeça mais tranquila, onde já pode respirar por já ter chegado a 44. Um pontinho aí, teoricamente, basta para o Santos. Então hoje, uma partida importante para o Santos, para respirar e seguir no Campeonato Brasileiro com maior tranquilidade. O Santos, como eu já disse, ainda tem a questão da força máxima, e por isso deve voltar com alguns jogadores, mesmo que ainda não estejam 100%. O Lucas Lima não está 100% fisicamente, porém pode ser que seja o titular hoje no lugar do Nonato. Mas ainda é a dúvida. Eu vou passar agora para vocês a provável escalação do Santos e a provável escalação do São Paulo. O Santos deve ir a campo num esquema parecido com o jogo contra o Goiás. O 4, que você olha nos nomes e você fala, tá, é um 4-4-2, mas que na prática vira um 3-5-2, porque o Rincon atua como um terceiro zagueiro e o Braga e o Kevson como alas e não como laterais. Então o Santos deve vir a campo com João Paulo no gol, Kevson, Joaquim, Messias e Lucas Braga, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato ou o Lucas Lima. Acredito que ainda seja o Nonato, o Lucas Lima deve entrar no final do jogo, no segundo tempo. No ataque aí é a grande dúvida, porque o Marcos Leonardo vem para o jogo. A dúvida é o seu companheiro. Pode ser o Maxi Silveira, que é o que vem sendo, como foi, por exemplo, contra o Goiás. Pode ser o Mendonça, que entrou muito bem contra o Goiás, e contra o Corinthians entrou bem no lugar do Maxi, no lugar do centroavante que estivesse. O Mendonça entrou bem, pode ganhar a chance, e pode ser que o Soteldo volte. Acho ainda assim um pouco mais difícil a volta do Soteldo. Então a dúvida para mim é maior entre Maxi Silveira e o Mendonça.
E o treinador, é claro, Marcelo Fernandes, que vem fazendo um excelente trabalho com a gente e grande responsável, para mim o maior responsável pela não queda se o Santos conseguir se livrar do rebaixamento. Então o Santos, já disse para vocês, no papel parece um 4-4-2 ou um 4-3-3, como você preferir, acho que um 4-4-2 é o mais parecido, mas na prática deve ser o 3-5-2, com o Joaquim e com o Messias fazendo a zaga, o Rincon, que teoricamente é o primeiro volante, atuam quando um zagueiro centralizado para ajudar o Santos na saída de bola, e os dois laterais que teoricamente formariam uma linha de 4 junto com o Messias e o Joaquim, aqui o Kevson, putz, agora eu não vou saber para vocês em qual lado tá, mas o Kevson de um lado e o Braga do outro. O Rincon volta como volante fazendo essa linha de 3 e liberando esses dois para atuarem como alas, para ter uma maior liberdade no ataque. Então deve vir no 3-5-2 o Santos, o 3-5-2 que nós já estamos acostumados, desde que o Marcelo chegou a esse sistema que ele adotou e que vem dando certo. O São Paulo, por outro lado, tem alguns desfalques que eu já destaquei para vocês, e deve vir a Vila Belmiro com Rafael no gol, o Wellington na lateral esquerda, a dupla de zaga Beraldo e Arboleda e o Rafinha na lateral direita, Pablo Maia, Alisson e Luciano no meio de campo, Luciano fazendo um segundo atacante ali, um camisa 10, Michel Araújo na esquerda, Wellington Rato na direita e o centroavante Wellington, que marcou o gol contra o Bragantino de pênalti no finalzinho da partida. O técnico é um treinador que eu pessoalmente tenho um grande carinho, acho que todo torcedor santista tem em seu coração, que é o Dorival Júnior, que é um excelente treinador, que teve várias passagens positivas pelo Santos, em 2010 com o Neymar e companhia, em 2015 com o Ricardo Oliveira e Lucas Lima fazendo show na Copa do Brasil, que infelizmente ficou na trave, mas jogava bonito, o Santos era muito bom, temos partidas inesquecíveis com o Dorival, e ele é o treinador do São Paulo, hoje vai estar do nosso lado contrário, teremos que torcer contra o Dorival, uma coisa difícil, porque o Dorival é um grande treinador e que tem uma bagagem, pode ser que tenha uma experiência maior para cuidar de um jogo desse, um jogo grande, que pode definir muita coisa, pode definir mais o lado do Santos, por exemplo, o São Paulo, que é um rival, pode ser que prejudique o Santos, então não sei se vai ter esse pensamento, mas acredito que deve fazer um bom trabalho, assim como vem fazendo durante o ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso cenário e as nossas prováveis escalações para o Sansão, que acontece hoje à noite, hoje à tarde, barra noite, 6h30 na Vila Belmiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, pós-jogo de Santos e São Paulo na Vila. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like para receber, é claro, sempre ativar o sininho para receber a notificação de quando sair um vídeo novo, mas se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece com o Santos. No Twitter, é claro, sempre dando algumas opiniões pessoais, mas por lá também solto os links das matérias que eu publico. E no Instagram, sempre compartilhando o link das matérias via Story. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!